Olá, tudo bem? Mais uma vez o programa Voz de Resistência sai dos estúdios para fazer um programa especial aqui no interior, no município de Cantanhede, uma comunidade quilombola. Na história do Brasil, é comum o retrato do negro sempre como um escravizado. Dos livros escolares, é comum nós vermos figuras como o negro apanhando, o negro trabalhando no canavial, ou mesmo trabalhando nas minas. Para aqueles que estudam a história do Brasil mais aprofundadamente, sabem muito bem que a história do negro do Brasil não se resume apenas à escravidão. Durante muitos anos, durante muitos séculos, os negros inventaram diferentes formas de sobreviver naquela sociedade e principalmente lutar contra a sociedade escravagista. Um desses métodos mais conhecidos aqui no Brasil era a formação de locais onde negros fugitivos formavam comunidades livres onde eles podiam trabalhar e viver sem o flagelo da escravidão. Essas comunidades receberam o nome de quilombo e os seus habitantes, quilombolas. O quilombo mais famoso do Brasil foi o quilombo de Palmares, que viveram ali na região da Serra da Barriga, no estado de Alagoas. O quilombo dos Palmares foi o maior quilombo do Brasil, resistindo por mais de 100 anos, tendo como uma das suas figuras históricas Zumbi dos Palmares, que representa todo o movimento negro, a luta do movimento negro, desde sempre, contra a escravidão e contra a opressão. E é justamente para falarmos sobre os quilombos na atualidade que nós viemos aqui no município de Cantanhede para falar com Bartolomeu Moreira e com a professora Edinalda. Vocês poderiam se apresentar, por favor? Meu nome é Maria Edinalda, estou aqui, para falar um pouco do nosso território, do nosso quilombo. Também eu, Bartolomeu, estou aqui também para contar um pouco da história do nosso quilombo, porque a gente não tem como contar toda a história, porque o tempo é curto assim para as coisas, mas estamos aqui para dar um esclarecer para as pessoas saber o que está acontecendo no nosso quilombo. Nós que agradecemos a presença de vocês para falar sobre esse tema tão importante, não só para o Brasil, mas principalmente aqui no Maranhão, que é um estado de maioria das pessoas, pessoas negras, né? Então, Bartolomeu, eu gostaria de perguntar, nós estamos aqui numa comunidade quilombola, que é o Quilombo Tambá. Você poderia nos explicar como é que se deu o surgimento dessa comunidade aqui no município de Cantanhede? Surgiu essa comunidade aqui pela luta, porque a gente foi muito agredido aqui pelas pessoas que diziam que era o dono e humilhava as pessoas, como a gente teve despejo aqui de pessoas, tocaram fogo em casa, derrubaram pessoas que eu nem cheguei a conhecer. Quando eu nasci, minha mãe já era que falava, num cidadão por nome Pedro Pereira, que é bem aqui próximo, que teve despejaram ele. E tinha até uma velhinha dentro de casa que foi preciso os netos tirar ela para fora de casa para que a casa não caísse por cima dela. Professora Edinalda, aqui é um quilombo. Como é que vocês no dia a dia se identificam assim como quilombolas? Como é vocês saberem que vocês, por exemplo, são quilombolas, são membros de uma comunidade que resiste há mais de 300 anos contra a escravidão? Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês se consideram assim quilombolas? O que você vê assim na sua identidade quilombola? Primeiramente é uma resistência, também muito grande das famílias, pessoas, está se identificando como quilombola. A gente ainda vê essa resistência, mas a gente sempre reúne a comunidade, falando para eles que a gente não tem que omitir, mas sim dizer quem eu sou, dizer a minha realidade, que eu sou negro, eu sou quilombola, não tenho que ter medo de me auto-identificar como uma pessoa negra, como uma pessoa quilombola, que vem com uma resistência há muitos anos dentro do nosso território. E você, Bartolomeu, também como é que você se vê como quilombola? Como é que você vê a comunidade assumindo essa identidade como quilombola? Como é que você vê isso no seu dia a dia? O que a gente vê hoje no dia a dia com essa comunidade, a gente como quilombola, é porque a gente tem uma resistência forte, não de todos os companheiros, mas a gente ainda tem os companheiros de luta. E como a gente vai também atrás de apoio, conhecimento nos outros lugares para a gente conhecer como é o quilombo, porque a gente, no meu caso, que eu não tinha muita experiência do quilombo, ainda não estou tendo tanta, mas hoje já conheço um pouco do quilombo pela experiência que eu vou buscar nos outros encontros fora, para fortalecer a nossa luta aqui. Então, no caso, vocês se relacionam com outros quilombos, com o movimento quilombola aqui no Maranhão, é isso? Sim,
A gente tem esse relacionamento, né, com outras comunidades quilombola, com movimento, né, tipo o Moquibon, é um dos movimentos que a gente se relaciona e vai estar sempre buscando junto a eles a conhecer melhor, se identificar melhor como negro, como quilombola. É interessante dessa fala de vocês que mostra realmente que os quilombolas aqui no Maranhão têm uma entidade, né, que é o Moquibon, que de fato estão unidos, até porque os interesses dos quilombolas, né, eles não interessam onde você está, né? Pode ser em Cantanhede, pode ser um quilombo ali na região de São Luís ou mais para o interior, mas o quilombola é um quilombola em qualquer lugar que ele esteja, né? Então é muito importante que realmente vocês tenham, não só tenham essa aliança entre outros quilombos, como vocês também tenham essa identidade, né? Porque hoje a gente sabe, né, que muitas pessoas às vezes têm vergonha de ser negro, né? Verdade. Tem pessoas que não se assumem às vezes como quilombola. Como acontece também com as pessoas às vezes que são indígenas, né, que negam às vezes sua identidade. E é muito bom saber que vocês, né, aqui na comunidade de vocês realmente são quilombolas, aceitam que são quilombolas e têm orgulho, né, esse orgulho de fato de pertencer a uma comunidade quilombola. Bartolomeu, eu vejo aqui que o Quilombo Tambá, né, numa região rural aqui do município de Cantanhede, eu gostaria de saber como é que esse quilombo ele é dividido e qual é a principal produção que vocês têm aqui. Por exemplo, né, vocês têm outras sedes do quilombo aqui, tem comunidades, né, e o que vocês produzem de fato aqui? Se é o milho, se é a macaxeira, a farinha, como é que se dá isso aqui? Aqui nós produzimos aqui a macaxeira, é a mandioca, mesmo que a gente chama, é arroz, é milho, é o feijão, melancia, como ela aqui também agora eles estão produzindo melancia do campozinho deles ali, que estão, parece que fornecendo até para as escolas, eles estão fornecendo. Então essa é da luta do quilombo, e a gente vem nessa visão de trabalhar em conjunto dessas maneiras, o machixe, tudo a gente tira do quilombo. E por isso que a gente pega essa experiência das outras comunidades que a gente já andou, como de Taquaritiba, a gente viu que lá é indígena, mas faz parte da mesma luta. E a gente chegou também nessas comunidades que via eles com essa luta do canteiro, do machixe, como outro dia mesmo ali na escola do Cajueiro, eu não estava nem lá. Aí um cabra de outra comunidade ali falou que não tinha nenhum canteiro, não sei o que, e eu não estava lá. Mas vi a resposta dela aqui, que respondeu para esse cidadão lá, que é diretor da escola lá, e disse para ele que ele ainda não tinha percurado a casa dela, porque ela tinha para o consumo dela e tinha para abastecer para ele. Então, essa é uma história do quilombo que a gente vê que tem pessoas que têm produção no quilombo, tanto como a melancia, o machixe, a cebola, o coentro, essas coisas. Isso é o que eu vejo da nossa comunidade como quilombo, porque tem as pessoas que estão se forçando em cima disso para mostrar a nossa cultura, do que a gente tem. Inclusive, nós tivemos um ex-presidente da República, né? Inclusive, utilizou uma fala bem racista a falar sobre os quilombos, dizendo que os quilombolas, principalmente os homens quilombolas, são preguiçosos, né? Até comparou que ele conheceu um quilombola que pesava mais de 20 arrobas. No sentido de até comparar um ser humano, porque arroba, né? É o jeito que você pesa um boi. Você não utiliza o termo arroba para se referir a um ser humano. Ou seja, você está dizendo aqui que o quilombola é um trabalhador. Ao contrário do que o ex-presidente do Brasil, né? O senhor Bolsonaro, que inclusive hoje é condenado, dizendo, né, que o quilombola é preguiçoso, que o quilombola não trabalha. Então o que você está dizendo aqui é que o quilombola de fato é um trabalhador. Ele trabalha, ele produz, ele tira da terra o seu sustento. Não é isso? É isso aí que a gente tira. Trabalha, produz, vende. Como aqui eu estou falando dela, eles hoje estão abastecendo até para a prefeitura, para as escolas, que eu já comi melancia, que já veio de lá para a escola do Tambá, e as melancias são muito deliciosas. Você falou aqui na comunidade Cajueiro, eu gostaria de entender, aqui é só um quilombo, são 3 quilombos, 4 quilombos, como é que se subdivide aqui o quilombo do Tambá? Não, aqui são só um quilombo. Agora as comunidades, que são 4 comunidades, que é Corrente, Cajueiro, Livramento e Tambá. Você falou um pouco sobre que às vezes vocês acabam vendendo um pouco da produção para a prefeitura. Eu gostaria de saber, existe algum tipo de investimento do governo do estado do Maranhão, ou mesmo algum tipo de investimento do governo do Brasil, né? Aqui no Quilombo Tambá, professora? Existe a questão do PA quilombola, né? Que é um direito que nós como quilombola temos de fazer parte, né, da agricultura, da Secretaria de Agricultura Familiar do município, aonde a gente faz parte desse programa, e nas comunidades que tem escola, colocado nas escolas, né, para alimentação das crianças, né, o que a gente produz no nosso campo,
e também é dividido dentro da comunidade com os familiares da comunidade, as famílias. Ou seja, faz parte do PA, dividido dentro da própria comunidade, não é expandido para fora. Aquilo que eu produzo dentro da minha comunidade, passo para o programa, e esse programa vai dar sustentabilidade para nossa comunidade. Como o companheiro Berta aqui colocou, nós somos um território, né, de 4 comunidades, sendo que é o território Tambá, onde abrange as 4 comunidades. E na questão da produção, as 4 comunidades, eles têm suas produções, né? A macaxeira, o milho, a abóbora, o maxixe e etc. Então, todos trabalham a ter essa visibilidade de sustentabilidade de suas famílias e pessoas fora que precisam, né, de sustento de alguma coisa, ou de uma semente crioula que nós temos, como milho, feijão de corda, e a gente já está levando para outras pessoas e trazendo de fora também, de outras comunidades para a nossa comunidade. E você acha que esses programas, eles são bons ou eles precisam realmente ter uma melhoria na sua qualidade para poder ser expandido e poder ofertar até um serviço um pouco melhor, até um dinheiro um pouco melhor, né? Na mão dos quilombolas? O que você acha? É suficiente o programa ou deveria ser expandido? Devia ser expandido, mais ainda, né? Porque até então eu participando de uma reunião de mulheres, onde são mulheres negras, né, que fazemos parte, de reuniões, antes de ontem, eu participando com elas, e elas não tinham esse conhecimento, sendo de outro município, mulheres quilombolas. Então, esse programa ele tinha que ser expandido para mais comunidades, né? Melhorar mais também para dentro da nossa comunidade e do nosso território. Sim, inclusive, as pessoas falam, né, do serviço público. Às vezes, do serviço público, o programa existe, né, só que às vezes as pessoas não sabem que esse programa existe, né? Às vezes, o próprio governo federal, às vezes, não faz uma sala de formação, algo do tipo. Então, realmente vê que às vezes as pessoas estão perdendo uma oportunidade de fato, de produzir. Como o Bartolomeu muito bem disse, aqui na comunidade de vocês realmente produzem alguma coisa, né? Que não é tão comum, né? Há vários tipos de... Por exemplo, na cidade é muito difícil você ter algum tipo de produção agropecuária, né? Até por causa da condição. Mas aqui no interior, né? Vocês estão vendo aqui, né? Terreno, né? Terra, árvores, água, então, luz. Então, realmente, um local bem propício. Bartolomeu, você falou que aqui é dividido em comunidades. Que comunidades são essas que tem aqui no Quilombo Tambá? O Livramento, Cajueiro, Corrente e Tambá. E no caso dessas comunidades, cada um tem uma liderança ou é uma liderança única para todo mundo? Como é que se dá isso? Aqui, cada uma comunidade representa um representante legal, que a gente chama de presidente da comunidade. Sim. E agora, os que se reúnem na comunidade sempre é o Corrente, Cajueiro e Livramento, porque hoje aqui dentro do Cajueiro não está tendo, mas o Corrente está aqui. E desde de manhã nós temos pessoa do Corrente, que o marido dela não pôde estar de manhã, mas o marido dela estava aqui, e o Livramento estava todo em peso aí. Então realmente aqui as comunidades realmente participam, né? Tem uma certa, podemos dizer assim, existe uma administração, digamos assim, da própria comunidade, de querer administrar o seu território, de poder fazer reuniões, que eu estou percebendo que vocês realmente fazem. Essas reuniões que vocês fazem com frequência aqui na região? Sempre a gente faz reunião. Como aqui também hoje tinha pessoas da Lagoa do Zé Pedro, que é de outra comunidade, outro território, mas faz parte da nossa reunião também, dando apoio para a gente. É interessante quando vocês falam isso, né? Realmente, a gente vê realmente que o Quilombo, além de ser um local produtivo, você ainda tem uma participação de fato ativa e política daquelas pessoas que fazem parte, né, do território. Professora, quando a gente fala do Brasil, é muito comum que a gente fale sobre a educação brasileira, né? E como ela é muito ruim. Né? Nós sabemos aí que a desvalorização do professor, a senhora como professora, né? A desvalorização salarial do professor, às vezes a qualidade da educação oferecida. Quando a gente fala em infraestrutura, às vezes escolas caindo aos pedaços, às vezes nem escola tem. A gente sabe que aqui no Maranhão nós temos casos de municípios onde a escola ainda é de taipa, né? Apesar de vir os recursos, a escola ainda é de taipa, ou escolas que não têm alimentação. Eu gostaria de saber, até por aqui ser um território quilombola, como é que se dá a educação aqui aqui na região do Tambá? A educação é suficiente? A escola não tem infraestrutura? Como é que é a educação aqui no Tambá? Olha, a educação aqui dentro do território, nós temos 2 escolas, né, dentro do território, que é uma aqui no Quilombo Tambá e outra no Quilombo Cajueiro. Então, essas 2 escolas, a meu ver, ela precisa melhorar mais. A educação não é lá essas coisas, né? Porque falta climatização nas salas, na qual eu trabalho. Ela é uma escola de tempo integral,
as crianças ficam das 7 da manhã às 5 da tarde. Dentro dessas salas não tem uma climatização, então as crianças elas ficam cansadas, elas ficam precisa de algo mais, né? Não tem um colchão suficiente para que as crianças venham dormir no horário da meio-dia, principalmente da educação infantil. Então precisa melhorar. Para mim não é uma educação de qualidade, né? Não tem às vezes uma alimentação bem adequada para essas crianças se alimentar, né? E precisa melhorar sim, tanto a infraestrutura da escola, do espaço da qual a gente ocupa, porque a escola elas não tem ainda não é murada, então ela é aberta e a gente tem um certo receio, né, de não deixar a criança liberada para que ela venha brincar, porque a gente tem medo de acontecer alguma coisa, relação de animais, né, rastejante, cobra e outros animais vinham a picar. Então não tem como elas brincar, né, não tem um refeitório ainda para que elas se alimentem no pátio, então precisa isso melhorar sim. Então, para mim, ainda não é uma educação de qualidade, a gente não tem uma formação voltada para o nosso quilombo, né, como um planejamento para o quilombo, para as escolas quilombolas, ainda a gente não tem, então isso precisa muito melhorar no nosso município, nas nossas comunidades, porque a gente como negro, mas a gente tem o nosso direito, a gente conhece os nossos direitos um pouquinho, então precisa melhorar muito mais ainda a questão da educação, porque ela não é aquilo que a gente quer, que almeja para dentro do nosso quilombo. No caso, você falou que tem 2 escolas. Essas 2 escolas elas são de responsabilidade da prefeitura, ou são de responsabilidade do governo do estado, ou cada uma é responsabilidade de um ente federado? Como é? Até então, são umas escolas do estado, né? Mas são doadas para o município é que coordena as escolas, mas elas foram construídas pelo estado. E no caso da formação dos professores, porque a gente sabe que, assim como o indígena, o quilombola tem direito a uma educação diferenciada, né? Sim. Um currículo diferenciado, inclusive os professores precisam passar por uma formação diferenciada. Esses professores que atuam nessas escolas, eles de fato têm acesso a essa formação diferenciada, e os salários também, né, que tem a valoração do professor. Eles têm um salário, por exemplo, o piso hoje está em torno de 4 a 5 mil reais. Essa é a realidade de vocês ou não? Não, não é a nossa realidade. A nossa realidade é totalmente diferente, né? Agora há pouco tempo a gente teve uma formação voltada para as comunidades quilombolas, né? Que se dá a educação do campo, feita pela UFMA, uma parceria com a prefeitura do nosso município. Então, todos os professores que trabalham no campo, nas escolas quilombolas, eles passaram por essa formação. Mas, até então, a gente ainda não trabalha aquilo que se aprendeu. Então, é preciso, porque os planejamentos não é voltado para as escolas quilombolas. Ele é um planejamento voltado para a escola da sede, né? Então, precisa melhorar a questão do planejamento voltado para a educação quilombola, que nós precisamos, sim, melhorar, né, essa educação, trabalhar a nossa realidade, porque a gente não trabalha a nossa realidade, é totalmente diferente, né? O nosso planejamento diário é totalmente diferente, não é voltado para a comunidade quilombola. Então, precisa isso ser melhorado na educação, ter um planejamento planejado, como eu trabalhar na escola quilombola, com meus pequenos, né, com meus alunos, porque a nossa escola aqui, vai da educação infantil até o 5º ano, e a outra vai da educação infantil até o 9º ano. No caso, aqui não tem escola de ensino médio ainda? Ainda não. Então, realmente vê que é uma situação que não deveria acontecer, né? Porque você deveria ter uma escola de campo, que primeiro deveria ser para todos os alunos, ser uma escola de campo única, né, que abarcasse ali da educação infantil até o ensino médio, né? Com uma educação diferenciada, como você bem disse, né? Porque quando você fala de um aluno quilombola, ele tem algumas especificidades, né? O aluno da cidade, por exemplo, não teria, até para poder uma questão cultural, né? Porque quando você é um quilombola, você tem que estudar as questões mais culturais da sua terra, do seu território que você participa, né? E a questão salarial, eles aqui respeitam o piso salarial dos professores ou o salário é muito abaixo do piso? O salário é muito abaixo do piso. Então a gente realmente vê que os quilombolas continuam sofrendo, assim como a maioria dos professores do Brasil, né? Continuam sofrendo com baixos salários, algo que não deveria ocorrer, né? Porque vocês, como trabalham aqui na comunidade, vocês sabem, né? Inclusive como um exemplo para os alunos de vocês, né? Verdade. Então, o que o aluno vai pensar? Se o meu professor é desvalorizado, né? Imagina o quilombola comum, né? O menino, a criança que está ali aprendendo. Também outra coisa que a gente fala muito sobre o Brasil
sobre situação complexa e complicada, é a questão da saúde. A gente sabe que nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas médias cidades, né, tanto em cidade do sul, países do norte, do nordeste, a saúde acaba não sendo aquilo que deveria ser. Então, eu gostaria de saber, Bartolomeu, como que se dá a saúde aqui no município? Vocês têm um hospital, vocês têm um posto de saúde? Como é que se dá essa infraestrutura de saúde aqui na região do Tambá? Rapaz, a nossa situação de saúde daqui de nosso município é péssima. Porque nós temos posto de saúde, mas não tem, talvez chega no posto de saúde, uma pessoa com um corte no pé não tem uma avaliação para uma agulha ou uma linha para pontear, não tem uma vacina para dar aquela anestesia para fazer o trabalho daquele. Nem no próprio hospital lá da cidade não tem. Então a saúde é uma das péssimas saúde que nós temos aqui no nosso município. Da saúde ele é péssimo, nós não temos saúde, porque quando eles aparecem o médico aqui no interior, eles vêm aí, faz uma visita, no caso dessa minha menina aqui, e várias pessoas que tem ali mais pro Tambá, ali pro povoado, que precisa do médico, porque tem um médico da família, né, que é para estar pelo menos de 15 dias na comunidade aqui. Minha filha está fazendo 2 anos que está aqui, aí o médico veio aqui uma vez, passou aqui, sentou debaixo dessa mangueira, mediu a pressão dela, e se a pressão dela estava muito alta e pronto, passou em remédio, a gente compra. Então a saúde é péssima. Então você está dizendo que aqui não tem sequer esse acompanhamento de fato periódico, né? Não tem acompanhamento. E quando a gente fala inclusive na saúde quilombola, que junta inclusive com a questão da educação, né? Você deveria ter uma formação inclusive de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, futuramente que serem até médicos, formados inclusive para trabalhar com essa questão da saúde aqui. Então aqui não existe nenhum programa aqui na comunidade do governo federal, do governo estadual, para de fato formar enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, especificamente para a área quilombola. Não existe nenhum projeto nesse sentido aqui na região? Não existe não. Até porque as pessoas se formam, lá mesmo aqui no nosso município, e depois que se forma, estuda, se forma e depois fica sem trabalho. O hospital precisa de técnico e eles não dão vaga para ninguém. Porque tem um posto bem aqui no Bacuri, numa área de quilombo, que é bem estruturado o posto. É que nem as escolas, são bem estruturadas, mas é o que a professora falou aqui. Falta muita coisa. Então o posto é estruturado, mas isso não tem o soro, não tem o atendimento. O médico vem lá no posto, eles vêm de 15 dias a vez. Mas faz aquela consultazinha, vai embora. Chega dos postos lá na sede mesmo, lá no Cantanhede. Bem no Pindoval aqui, tem outro posto grande também, que era para ter assistente, também não tem. Aqui o que anda ainda é os agentes de saúde, que ainda passa na porta aqui. Aí marca, dentista que existia, para marcar agora um dente, precisa ter data para ir marcar, para distrair um dente. Então, dentro da saúde mesmo, tá tudo, não pode dizer que está até no zero, porque é só para dizer que tem saúde. E a gente sabe é que é o dinheiro, que vem mais dinheiro é para a saúde e para a educação, e isso não está aparecendo. Inclusive, como aqui é um território quilombola, deveria inclusive vir um dinheiro um pouco até, um pouco a mais, né? Porque como a gente sabe, né? A educação e a saúde dentro do território quilombola, assim como num território indígena, ela é diferenciada e ela exige um nível de formação um pouco melhor, ela exige alguns desafios maiores, né? Nós temos aqui no interiorzão de Cantanhede, sabe que às vezes é distante a sede, inclusive vocês aqui estão numa região, para quem não é do Maranhão, uma região relativamente perto de São Luís, mas assim mesmo não é tão perto assim, né? Porque você tem estradas muito ruins daqui até São Luís e realmente a gente vê que a questão da saúde é realmente bem precária. Vocês são e se declaram, de fato, quilombolas. Mas nós sabemos que, né, para você ser, de fato, um quilombola, você tem que ser reconhecido pelo governo federal. E aí tem todo um trâmite burocrático para o reconhecimento, de fato, dos quilombos, né? Passa ali também pela Fundação Cultural Palmares, né, que, se não me engano, essa era que reconhece, né, o projeto do quilombo. Eu gostaria de saber, aqui o quilombo do Tambá, ele tem esse reconhecimento? Vocês têm a área demarcada, tudo organizado, ou ainda vocês ainda estão passando por esse processo de demarcação, de fato, reconhecimento formal do quilombo de vocês? Estamos passando por esse reconhecimento ainda de coisa, porque a única coisa que nós temos aqui do quilombo é a certificação do Palmares. E o resto é só eles dizendo que vem fazer o levantamento, essas coisas, como o ITERMA já teve aqui, enganou a gente, foi embora. E agora estamos aguardando que o INCRA venha para fazer, que a responsabilidade agora é com o INCRA. Quem está aguardando aí?
mas que a gente não tem nada feito a não ser essa certificação que a gente lutou muito, que recebemos ela parece em 2017. Então vocês já são reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares como território quilombola da Fundação Cultural desde 2007, é isso? 2017. 2017 no caso, né? Então agora, de fato, é o INCRA e o ITERMA, né? Que é o Instituto de Colonização aqui do estado do Maranhão. E o que é que eles dizem para vocês, né? Que eles não têm pessoas, né? Que não tem recurso. Qual é a desculpa que eles dão para vocês de nunca terem vindo aqui fazer esse trabalho? O ITERMA disse que não tinha recurso. Quando eles vieram aqui, fizeram um bocado de coisa, trabalharam aqui dentro da área 3 dias, não foi, professora? Sim. 3 dias, e quando saíram que a gente chegou lá no ITERMA, eles ainda disseram que tinha ensinado os pontos errados. Se nós que conhecemos os pontos aqui, e aí como a gente já falou até na reunião, que os que diziam que era o dono aqui, eles eram 10 irmãos. Quando o velho desapareceu aí, que eu acho que disse que morreu, ficou 10 irmãos. E quando eles vieram fazer esse levantamento aqui do território, apareceu já 11. É até um que ninguém sabe nem de onde é, que eles disseram que tem 11 fazendas aqui dentro. Foi aquele levantamento que eles fizeram aqui. Então, no caso, professora, o território aqui de vocês, além de não ser, de fato, reconhecido tanto pelo ITERMA pelo INCRA, né, que não tem tido a demarcação, ainda existem pessoas que estão tentando grilar a terra de vocês. É isso que eu estou entendendo? Sim, existe isso? Existe sim dentro da área. Nós temos grileiros, né, fazendeiros dentro da nossa área, e que a gente vem brigando ao longo do tempo, desde 1998, que é a nossa luta, né, para conquistar esse espaço para nós, quilombola, trabalharmos. Então está sendo uma luta diária desde de lá até aqui no ano de 2025, e a gente nunca conseguimos demarcar o nosso território para nós. Então a gente tem promessa, a gente tem protocolo no ITERMA, a gente já foi várias vezes lá, já veio gente de lá para cá fazer um georreferenciamento, do qual o companheiro aqui colocou, e esse georreferenciamento foi feito totalmente errado, né? Eles não fizeram na forma que era para ser feito. Quando a gente foi lá cobrar o retorno deles, eles mostraram um gel para a gente totalmente errado, ficando praticamente uma comunidade toda fora, que era a comunidade Livramento, desse georreferenciamento, e a gente contestou, né, com eles que estava errado. Então eles tinham que vir reconhecer o erro deles, fazer novamente. Eles disseram que não iam fazer porque a comunidade era que tinha ensinado os pontos dos picos errado. E na verdade não foi ensinado, porque a gente nasceu aqui, se criou aqui, né? Tem pessoas de 80 anos, a minha avó, por exemplo, ela é centenária, ela está com 3 anos que faleceu, ela tinha 107 anos, então quem nasceu aqui não ia ensinar errado. Então é um processo muito grande que a gente está tendo, uma luta diária, lutando contra os opressores que nos oprimem, os fazendeiros que não deixam tirar o coco, as quebradeiras de coco não pode quebrar porque é cercada, tem cerca elétrica dentro do território. Então é uma luta diária que nós temos. Além de nós já fomos reconhecidos pela União Palmares, mas precisa muito mais. Que a terra seja verdadeiramente nossa, né? Dessas comunidades que lutam diariamente, que está buscando nesse território para trabalhar, de onde vamos tirar a sustentabilidade para nossas famílias, deixar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, porque a minha preocupação e de demais companheiros é que a gente não sabe o dia que vai morrer, mas essa luta nós queremos deixar ela vencida, né, para os nossos jovens, nossos filhos que estão aí e nossos netos. Então é bem complicado. A gente já participou de processos ou reivindicações no ITERMA, no INCRA, e em outros órgãos em São Luís, como a sede POP, né, buscando ter esse direito de ser reconhecido o nosso território, ser demarcado e ser entregue para nós. Até então a gente está com uma promessa do INCRA para que eles venham junto com a universidade, né, fazer um reconhecimento, fazer um histórico, buscar de onde veio essa história de nossa como negro, como quilombola, fazer a árvore genealógica dentro da nossa comunidade. E até o momento a gente ainda não tem uma data definida que eles possam estar vindo aqui para fazer todo esse apanhamento, né? Então a gente tem ainda medo, teme ainda, porque como já aconteceu vários despejos, aqui acho que no ano de 2005, se eu não estou enganada, 2007,
teve algum despejo, né? E a gente não está livre disso acontecer, porque nós todo dia tem pessoas ameaçadas dentro do território, dizendo que tem que sair porque já vendeu para alguém, já tem um novo dono que está chegando. Então tudo isso é preocupante para a gente, porque não é bom você construir a sua casinha, mesmo que seja de taipa, mas você perder ela no estalar de dedo, né? Então isso é muito preocupante para a gente, e que a gente sempre luta juntos, essas comunidades, buscando um amanhã melhor para nós, né, e para o futuro das nossas crianças, que tem bastante no nosso território. Aproveitando a falar sobre a questão do território, gostaria de saber, Bartolomeu, o território aqui, qual é mais ou menos o tamanho dele e quantas pessoas mais ou menos vivem aqui no Tambá? Rapaz, o tamanho do território que a gente quer que seja titulado para a gente, se titular isso aí a gente fica satisfeito, é 3.000 hectares. E as famílias é a base de umas 100 e poucas famílias, 110 famílias pela aí, assim, todo dentro do território. Então, era um território relativamente pequeno, podemos dizer assim, né? Porque se você pegar aí, por exemplo, os grandes empreendimentos do agronegócio, né? São muitos milhares de hectares, né? Então, realmente, vê aí que o INCRA não conseguiu resolver esse problema até hoje. Até parece realmente que é má fé e preguiça, podemos dizer assim, ou de fato alguém trabalhando por trás para impedir. Aproveitando isso, o Maranhão é conhecido muito por ser um estado violento, e principalmente a violência no campo. Assassinato de lideranças camponesas, lideranças quilombolas, lideranças indígenas. Eu gostaria de saber, existe algo nesse sentido aqui dentro do território de vocês? Existe, por exemplo, ameaça com a polícia, ameaça com jagunços, ameaça morte, assassinato? Existe alguma coisa nesse sentido aqui dentro do Tambá? Mas é o que a gente tem medo, porque os caras ameaçam, porque as ameaças já teve de vários anos, de mais de 50 anos já as ameaças vêm. E aí quem vem chegando por último é com as mesmas coisas, porque no caso desse gaúcho que chegou bem aqui no Buriti, que é o pegado daqui para lá andar 2 quilômetros, que é dentro do território aqui, que ele chegou aqui, foi desmatando, tocando fogo para poder plantar capim, inventou plantio de milho para encher de capim depois, e história que ele diz que ele não faz, mas ele manda fazer. Então as ameaças para nós são muito grandes. Só da parte da polícia, tá aqui na minha porta, tá ali na porta do companheiro ali do Cabuquim, tá atrás da gente a polícia. A gente não podia mais nem almoçar, porque na hora que acabava de pegar o feijãozinho aqui, que ia deitar um pouquinho, já a polícia já estaria aqui, ou na casa dele ali, do Cabuquim. Então a gente tem muitas dessas ameaças. De eles quererem e chegam de fora e querem a terra de qualquer jeito, e a gente que fica sofrendo aqui, para mim é uma das maiores ameaças que está tendo. As cercas elétricas, como ela já falou aqui, dentro do território, os cocais que acabaram, que já derrubaram, passaram o trator por cima, e a gente não tem nenhum apoio dos poderes públicos, como o Sindicato do Trabalhador, a própria prefeitura, porque o que eu sei, que eu cheguei no Iterma uma vez e o presidente do Iterma disse: vocês estão muito bem no município de Cantanhede, porque o prefeito de Cantanhede chegou aqui e assinou como o Cantanhede todo é área de quilombola. Nesse tempo eu ainda me entendi um pouco com o prefeito, e foi lá e ainda disse: prefeito, obrigado pelo que eu vi seu nome lá no Iterma. Mas ele foi fazer essa assinatura lá, foi para pegar recursos para ele próprio, que é o que a gente vê, que o recurso de quilombo são os melhores recursos que tem para as escolas, para as áreas quilombolas. E esse recurso ainda não apareceu, nem propriamente para ele chegar e dizer, para brigar com o Iterma, para pelo menos titular as terras da gente, porque isso era que a gente espera que eles fizessem pela gente, era essa coisa, brigasse pela titulação da gente, porque na hora de vir atrás do voto, eles vêm bacana demais. Então o que a gente precisa é da titulação do nosso território para que a gente vive em paz, vive tranquilo. Eu ia visitar a companheira aqui, daqui para casa dela, eu ia sem medo de nada. Ela vinha, o marido dela, que é um também, que também dessa mira, porque faz luta, ela. Então, que as pessoas que fazem luta a gente já sabe como nesse nível. Então é isso que a gente que está brigando aqui, lutando, pedindo o apoio de vocês, que dê essa força para a gente, como vocês já estão levaram outro dia já aquela notícia daquela entrevista, já estão aqui hoje de novo para que apareça para a força maior, para que veja que tem esse quilombo, que as pessoas não vivem bem, vivem todo o tempo na prensa, às vezes sufocado, com medo de sair até de casa, porque
a gente está nessa situação aqui dentro do quilombo. Já aproveitando que você falou sobre, né, que levar essa mensagem de vocês, esse é o objetivo do programa Voz de Resistência. É, de fato, é tratar sobre os assuntos que interessam o Maranhão como um todo, né, principalmente das lutas dos camponeses, dos quilombolas, e nós que agradecemos realmente por vocês estarem sendo essa disponibilidade de falar com a gente. E, professora, eu gostaria de saber, como ele falou aqui, né, a questão sobre os territórios aqui, como ele ainda não está titulado, existe essa ameaça, né, de um despejo, algo do tipo. E como é que isso afeta as crianças, por exemplo, na escola? Você vê que esse ambiente de conflito afeta as crianças lá quando estão dando aula, ou elas são indiferentes a esse momento todo político que ocorre aqui no território? Isso afeta bastante, porque primeiramente o que eu vejo ainda, que tem uma grande falha nós como família, né, de estar repassando essa realidade para nossas crianças. Então, quando a gente fala para as crianças e explica essa realidade, eles nem acreditam, né, que acham que isso não vai acontecer. Então, tem criança que interage, né, que a vez diz, ou pode acontecer isso, pode alguém morrer, mas já tem criança que não, que acha que é normal viver isso, né? Então, afeta muito a questão da educação, dentro da escola, dentro do lar também, porque os pais ainda têm medo, né, de falar a realidade, dizer quem eles são, porque dá um grande preconceito, né? A gente vê esse grande preconceito, o adulto ele tem com ele mesmo, e as crianças também na resistência de dizer, eu sou negro, né, eu sou quilombola. Então, às vezes ele diz, eu não quero ser negro. Né? Hoje mesmo uma criança relatou isso, eu não sou preto, né, eu sou moreno, então não sou preto. Então isso é complicado, né, porque nem as crianças querem admitir, né, por a família ter esse medo de se admitir como negro, como quilombola, porque a gente sabe que a sociedade ela oprime, né, e muitas coisas que não são boas é jogada para o negro, né. Tipo uma frase que diz, quando não tá bom que se diz a coisa tá preta. Então isso vem relacionado para o negro, dizendo que o preto não presta, o preto não vale nada, né? Então isso afeta muito na educação, na sala de aula, na questão das nossas crianças, sim. E eu gostaria de saber, Bartolomeu, como é que é a relação do quilombo aqui com outras comunidades, né? Eu tenho certeza que aqui deve haver comunidades de camponeses, ou mesmo com as pessoas da cidade de Cantanhede. Existe algum tipo de conflito, né? Porque a gente sabe que em muitos locais, né, a população da cidade às vezes vê o quilombola, vê o indígena, né, como um estranho, como um extraterrestre, inclusive tratando até de uma forma bem preconceituosa. Existe algo nesse sentido quando vocês se deslocam aqui para o município de Cantanhede? Um preconceito nesse sentido? Isso não em todo lugar, mas em alguns lugares, até comunidades vizinhas, tem deles que tem esse preconceito com a gente, que quando vê a gente, já vi pessoas dizer que o arroz socado do pilão comendo, aí o filho dele foi comer o arroz e ele disse, porque esse arroz é quilombola, esse arroz é quilombola. Então ainda tem as pessoas que têm preconceito com a gente, que vivem no mesmo barco ou até num barco pior, né? Porque são pessoas do crédito fundiário, que foi uma pessoa que disse isso e a gente vê. A gente tem comunidade bem aqui perto, que é quilombolas, a gente convidou para essa reunião aqui, bem aqui o Bacuri, e eles não aparecem junto com a gente convida eles para essas coisas. E eles não vêm porque eu acho que também eles têm vergonha de dizer que são quilombola. Lá eles dizem que são, mas quando é fora eles não querem se identificar com uma quilombola. Eu não tenho vergonha de chegar em qualquer lugar e dizer que sou quilombola. Mas nós temos, lá na cidade, tem pessoas também que criticam o quilombola, porque fica ao lado do patrão, essas coisas. Então a gente continua a ter esses desafios. Isso aí a gente não vai se defender não, porque os desafios a gente tem que ter com esse povo também. Quando vocês falam sobre a questão de ser quilombola, de se orgulhar de serem quilombolas, eu gostaria de saber quais são as manifestações culturais típicas do quilombo que ocorrem aqui na região do Tambá. Ou não existe esse tipo de tradição aqui na região? Existe sim, né? Como já foi colocado, nós temos aqui a missa, mês de junho, tem o tambor de crioula, tem festa dançante. E na comunidade Cajueiro Corrente tem a missa em novembro, que é São José, que é comemorado, em junho, que é Santo Antônio. Tem reza, tem a novenário, né, a levanta de mastro, e tem ainda essa questão. E tem a festa em setembro também, dentro do território, que é uma festa de cultura que vem há muitos anos, né? Essa festa acontece dentro do território. E a questão também na escola é comemorado o dia 20 de novembro, né? Que é o dia da consciência negra. Sim, a gente faz com as crianças, todo o corpo docente se reúne para fazer esse dia 20 de novembro, né?
A gente faz uns ensaios, faz uma apresentação, para que as crianças venham ter esse entendimento de que eles vivem dentro de uma cultura, né, afrodescendente, e que precisa a gente se reconhecer, sim, como negro. E é muito bom realmente ver que vocês realmente mantêm essa cultura quilombola, uma cultura muito ligada à questão do campo, né? E que vocês, né, realmente celebram o 20 de novembro, né? Como eu falei aqui na introdução sobre Zumbi dos Palmares, sobre o Quilombo dos Palmares, né? Que é um exemplo de luta e de resistência, que eu espero que realmente seja o Quilombo dos Palmares um exemplo de luta e resistência para vocês aqui, também no território do Tambaqui, que vocês tenham, de fato, o território de vocês reconhecido e demarcado. Então, realmente, esse é um tema bastante interessante, né? Quando a gente fala da questão quilombola. Eu gostaria de agradecer, né, a vocês por participarem desse programa e nos dizerem um pouco sobre a realidade de vocês. Então, gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né, sobre a participação de vocês, desde já agradecendo por vocês poderem disponibilizar esse tempo aqui para conversar com o programa Voz de Resistência. Professora? Eu é que agradeço, né, a presença de vocês, estar dentro do nosso território, né, da nossa comunidade, se destacando de tão distante para vir ver a nossa realidade, conhecer um pouco da nossa realidade, e levar para mais pessoas, né, ver a realidade do território Tambá, né, com essas comunidades que vivem em conflito, vivem aflita, precisando de ajuda. A gente agradece muito. Bartolomeu? Também só tenho que agradecer mais uma vez vocês pela exposição de vocês, se deslocarem da cidade que veio de Imperatriz, sair de ontem lá 2 horas da tarde para chegar até aqui no nosso quilômetro, para conhecer a realidade daqui, conhecer um pouco da nossa história. Então só tenho que agradecer vocês muito, porque é uma força que estão dando para nós, sobre sair de lá, vir até aqui o nosso território para reconhecer conhecer a nossa luta, saber o que a gente está passando aqui. Então só tenho que agradecer a todos e que dê uma boa viagem a vocês. E esse foi o programa Voz de Resistência, dessa vez também saindo dos estúdios para vir aqui no município de Cantanhede, no território quilombola. O programa Voz de Resistência tem justamente esse objetivo: falar sobre aqueles assuntos que interessam a classe trabalhadora do Brasil e principalmente aqui no Maranhão. Por isso, curta e compartilhe esse nosso programa. Nós estamos aí nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, e também temos um programa no YouTube. Então, curte, compartilhe e vem aí mais um. Pode ter certeza que nós estamos já preparados para produzir mais um programa, mais um conteúdo importante para a classe trabalhadora aqui no estado do Maranhão.